Fala galera, hoje estamos aqui para mais um podcast. Hoje eu estou aqui com o Felipe Portes, da Portes Consultoria Imobiliária, que é uma empresa que vem fazendo a diferença em Niterói por um atendimento muito personalizado, que tem ajudado pessoas a realizar sonhos no mundo de imóveis. Então, Felipe, muito bem-vindo. Esse cara aqui é o rei do alto padrão. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos falar um pouquinho desse meu mundo aqui, desse universo que a gente vive, que a gente busca melhorar do alto padrão. Vai ser um prazer de bater esse papo. Então, empreendedorismo e alto padrão. Vamos embora, vamos falar disso hoje. Porque, por exemplo, esse lado que você falou aí de fazer essa contraprestação, esse serviço de over delivery do over delivery, nunca vi em lugar nenhum. Você aprendeu isso aonde? Conta aí. Então, eu tenho alguns caras aqui no Brasil que eu sigo do alto padrão, e aí Aham. ouvindo, vendo o que os caras fazem, né? Eu fui meio que juntando isso. Tem uma série na Netflix de uma família francesa que só vende imóvel de alto padrão na França. Sim. Até esqueci o nome da série. E aí, essa família, o que o cara falava? Ele falava o seguinte: olha, na nossa visita, a gente tem que sempre colocar o efeito uau Aham. e a cereja do bolo. O que era isso? Eles pegavam um imóvel, como era um imóvel de alto padrão, sempre tinha alguma coisa diferenciada, né? Assim, uma Aham. vista para a Torre Eiffel, Sim. uma varanda. Aí eles falaram assim: a gente, quando chega com o cliente, tem que causar o efeito uau. O cliente tem que chegar e falar: uau, bonito isso Sim, aqui, sim. diferenciado. Tem um lá que o cara tem uns esconderijos, abaixa um livro, tem um esconderijo secreto. Aham. Então ele chegava com o cliente efeito uau. E depois ele sempre deixava uma parada legal para ser cereja do bolo. Sim. E eu falei, cara, faz todo sentido. E eu peguei um imóvel aqui em Niterói, eu fiz uma venda ano passado ali em São Francisco, exatamente Aham. assim. O cliente ali na praia de Charitas, Sim. o condomínio era de frente, a varanda dele dava vista para o mar. Uhum. E aí, cliente bem interessado, eu perguntei, o que, que é importante para a senhora? O que, que a senhora está buscando? Para o cliente comprador. Ela Sim. falou assim, não, eu moro aqui num condomínio fechado, eu só olho para um lado é casa, para o outro lado casa, eu só vejo casa, eu quero ter a vista, eu quero ter uma vista. Sim. Aí eu já fiquei, caraca, para ela o importante é a vista. Uhum. Quando a gente chegou no imóvel, ela chegou atrasada, o marido chegou antes. Eu Sim. falei: "E aí, o que que vocês estão buscando?" Ele: "Não, eu gostei disso aqui porque o condomínio é barato, você sabe que Aham. condomínio você tem pro resto da vida". Eu falei: "Pô, Então, esse um cara para pensando numa ele coisa é e o outro outra. custo-benefício". Aham. Aí, como ela queria vista, eu já marquei com a família, no dia eu vi que o pôr do sol ia ser Hum, o 5h45. efeito UOL aí. Falei: "Cara, eu vou marcar a visita 5, vou Sim. encerrando para tipo 5h30 eu subir e fazer com ela na varanda". Já planejei. Aí quando eu cheguei com o proprietário, eu cheguei antes, né, cheguei umas 4h30, fui lá com a família e falei assim: "Ó, essa cliente eu quero encerrar a visita na varanda, Sim. para ela ver o pôr do sol e tal". Então quando eu chegar, era um verão bravo, assim, quente, eu falei: "Ó, pode deixar o ar ligado, só para ela chegar e já tá aquele clima gostoso". "Não, tem problema nenhum". Detalhe. Aí deixamos o ar ligado, a família estava em casa. Uhum. Falei: "Quando eu chegar, você me oferece um café só para dar aquele, como vai estar tudo fechado, vir aquele Daquele cheirinho de cheirinho. café Nossa. e pô, dar aquela". Eu planejei tudo. Uhum. Foi dito e feito. Cheguei, quando o marido falou que era custo-benefício, eu fui, rodei o condomínio com ele, mostrei que eu sabia, como eu fiz aquela entrevista que eu te falei Sim. de conhecer o imóvel, eu sabia que o condomínio tinha energia solar que economizava de 6 a 8 mil por mês. Caramba. Já chegou O apresentando condomínio, esse dado. tudo. O condomínio tinha um mercadinho, aqueles Aham. mercadinhos smart, que você. Sim. E o condomínio ganha, se eu não me engano, é 5% do faturamento. Uhum. Então, só aí eu mostrei pro cara: "Ó, esse mercadinho aqui, o condomínio ganha 5% do faturamento todo Sim. mês, é quase R$ 1.000 que vai pro condomínio, que já Aham. ajuda a pagar alguma coisa". Fui só mostrando tudo para ele. Subimos, foi exatamente como eu tinha planejado, mostrando. Aham. No final a gente sentou na varanda, foi tão engraçado que a cliente, quando ela sentou assim com um sorriso de orelha a orelha, Ah, você já olhando pra falou assim, varanda, já foi essa merda. não falei nada. Não, aí escuta, Ai. aí, cara, fui, fiz a venda, ela gostou, o marido era da Marinha. "Não, a gente vai ver o financiamento, conversar com meu marido". E, resumindo a história, não, esse casal não comprou o imóvel, Não não acredito. comprou. Eles Acho não que ninguém acredita. eles Depois disso tudo. eles não compraram, não sei se ele não conseguiu financiamento. Aham. Mas sabe o que mais me marcou? Sim, conta. Passou esse casal, eles estavam se mudando para Portugal Uhum. e eles se mudaram um mês depois, uns 40 dias depois, ele me liga, ele tem até o WhatsApp dele, assim, ele escrevendo para mim: "Felipe, me manda aí a carta de exclusividade, porque esse imóvel estava em 4 ou 5 imobiliários.
Sim. E aí eu fui, fiz o estudo de mercado, o cara ficou impactado com o atendimento. Quando deu um mês ele lá, ele falou, Felipe, me dá a carta de exclusividade aí, que eu não quero mais, ele escreveu as palavras dele, eu não quero nenhum burro falante não, porque o pessoal vai lá no imóvel, eles me ligam, e aqui, quanto é que é o condomínio? Não, mas e é isso? Aí ele falou, cara, ninguém fez o que você fez, de apresentar a visita, de saber tudo, me dá aí que eu quero que você venda o imóvel. Assinei a carta de exclusividade, passou 10 dias, ele me indicou o cliente, falou, Felipe, o cara me procurou aí, atende ele para mim, atendi, fiz a venda e tudo. Então você vê que um serviço diferenciado, poderia não ter vendido imóvel? Até poderia, Poderia. mas eu ganhei confiança do cara. O cara Sim. falou, Felipe, ele me deu o cliente interessado. Ele poderia ter fechado. Ele falou, não, quero que você faça para mim. Sim. Então, isso foram situações assim, que você vê que marca, né? Uhum. Então, no atendimento diferenciado, pode ser que você não faça a venda, mas você ganha o coração do cliente, você ganha o coração do proprietário. E ele, Sim. querendo vender, ele vai te procurar, né? É aquilo, nada que a gente faz é em vão, se você for parar para analisar, né? Verdade. E para vocês que estão assistindo, a importância do planejamento, É. do detalhismo, porque às vezes a pessoa acha o seguinte, ah não, eu vou fazer aqui por fazer e tá tudo certo, só que não, né? Por improviso. Vou improviso, vou chegar aqui, vou dar um jeito. Não, você vê que quando você faz o planejamento, o cara pensou até no café, no aroma do lugar. Que isso marca, traz sensações para a pessoa. Exatamente. E esse sorriso de orelha a orelha que você falou, foi o que todo mundo pensou que vendeu. É. Já foi. Só que não, esse não vendeu, mas gerou Outros outros negócios. negócios. Esse casal que não comprou, né? Depois eles me procuraram para vender o imóvel deles. Então, você percebe que tudo na vida, né? É semente. Sim. Então, às vezes o cara não vai fechar com você aquele negócio, mas você ganha a confiança dele para um outro negócio na frente. Uma coisa que eu gosto de vender, eu sou vendedor. Sim. Então, eu tenho cliente, por exemplo, que eu vendo o carro deles. Pô, tô querendo trocar de imóvel aqui. Ah, mas poxa, eu tô com um carro aqui parado, eu pego o carro, eu anuncio, eu pago anúncio. Pô, vendi o carro do cara, eu mesmo ofereço. Eu Sim. chego, vejo o imóvel mais ou menos o que ele quer, falo, pô, você não aceita um carro na troca, na Caramba. permuta? Então, o cliente, esse tipo de cliente, o que ele fala? Ele vai pensar, poxa, eu vou procurar um outro corretor, não quer saber? Felipe, resolve para mim aí. Sim. Já coloca, sabe que você vai resolver. Hoje, o mercado, né? Hoje a pessoa paga quem resolve o problema. Exatamente. A isso que eu gente ia fica falar. com medo de problema, Aham. só que quem resolve o problema vai ser sempre bem Na pago, né? verdade, o empresário de alto padrão, o empresário de alto padrão é um resolvedor de problemas, né? E você hoje entendeu isso, que quanto mais problemas eu resolvo, mais Exatamente. problemas aparecem para É. resolver. Mas quanto mais problemas, mais dinheiro, mais recurso, mais contatos. Por quê? Você é um resolvedor. Exatamente. E hoje no mundo tecnológico como a gente vive, né? Hoje tem solução para tudo, de inteligência artificial. Se a gente não entender que e não gostar de problema, cara, a máquina vai resolver os problemas simples. E outra coisa, alguém vai resolver. Alguém vai resolver. O simples, o fácil, vai ter um monte para resolver. Então, se você pega e entende a necessidade do cliente, uma das coisas que eu percebo, né, até treinando os corretores, eu falo com eles, cara, aprende a fazer pergunta. Sim. Cara, eu quero ver o imóvel, não marca visita não, já pergunta aqui, esse imóvel, esse valor, tá dentro do seu orçamento? Sim. Mas você economiza ali a passagem, ou o Uber, sei lá, o seu tempo, o cara chega lá, ah, não, mas eu achei que fosse menos, aí esse valor aqui eu não tenho, minha carta de crédito é É para mim. para menos. Poxa, Ou então só queria ver, né? Que acontece muito dentro de loja, venda. Eu só queria dar uma olhadinha. tem problema, mas se você vai fazendo as perguntas certas antes, você já soluciona, você já vê a demanda do cliente, essa cliente da vista. Sim. Então, o diferencial todo foi isso. Eu, antes de marcar a visita, eu perguntar o que é importante para a senhora, né? A minha pergunta padrão, quando um cliente me procura, eu falo, me conta um pouquinho, o que você está procurando? Qual a sua história? Fala um pouquinho da sua expectativa. Quando a gente consegue fazer esse alinhamento de expectativa, Sim. porque se você parar para pensar, não existe nada caro. É um alinhamento de expectativa. Exatamente. Mas eu quero um computador só para abrir o Word. Aí você me oferece um MacBook, computador né? para edição. Fala, cara, tá caro. Não, porque para minha expectativa não bate. Sim. Mas se eu tenho expectativa né, dependendo da minha expectativa, vai sair barato. Aham. Às vezes o computador é 10 vezes mais caro que o outro, mas
pelo que eu vou ter de retorno, vai sair barato. E também trabalhar com o sonho e com o desejo real da pessoa, né? Porque não Sim, adianta você querer vender aquilo que a pessoa não quer comprar. exatamente. Às vezes, por exemplo, você chegaria para o cara que quer custo-benefício, você pode mostrar a vista que for. Você É, pode mostrar o pôr do sol, que ele não quer, ele quer o custo-benefício. exatamente. E você poderia chegar para a mulher também dele e falar, não, olha só esse custo-benefício, olha só essa economia. Ela fala, poxa, legal, É. não é isso que vai me trazer o sorriso. Tem um post que a minha esposa me mandou que faz todo sentido, que é assim, se você encontrar, eu quero um também. Era assim, o que o cliente quer? Ele quer 4 quartos de frente para o mar até 500 mil. Tipo, o cliente sempre quer o impossível. Se você Sim. não for, né, escavando, fazendo perguntas para entender, porque o cara tem às vezes um sonho, mas o sonho dele não, não Não, não cabe na bate. realidade aqui, né? Tem cliente que Exatamente. meu sogro até brinca, fala assim: ah, não, o seu sonho é maravilhoso, só que você vai encontrar isso aí lá em outro lugar, porque aqui não dá para realizar. Porque assim, eu acho que o que torna a gente um empresário, uma empresária de alto valor é você entender a necessidade do cliente e solucionar o problema dele Sim. dentro da possibilidade que ele possa pagar. Se você fizer isso, você é um master vendedor, um master empresário. E quando você faz muitas pessoas às vezes chegam no mercado imobiliário Uhum, por necessidade, né? Eu falo sim, assim: ah, eu tentei de tudo, não deu certo. Então, eu acredito que esse tipo de profissional, ele está fadado ao fracasso, sim. porque ele às vezes faz por obrigação, né? Quando você faz o que você gosta, Uhum, você vai fazer bem feito, sim. né? E eu atendo esse imóvel que eu acabei de fechar ali, que eu te falei que a cliente elogiou pra caramba a É só gente. o tempo do podcast, o cara já fechou os 2 imóveis aqui, mas enfim, Não, vambora. acabei de assinar ali um contrato, entreguei as chaves agora, mas a cliente eu atendi ela sábado, Uhum, eu fui atender o imóvel, atendi 3 clientes nesse imóvel, sábado de 3 até 6 horas da tarde, no sábado. sim. Geralmente eu não trabalho sábado, Uhum, mas era a necessidade do cliente, o cliente só podia naquele momento, sim. então para mim não é um peso, é Aham. o que faz parte, né? É natural. Então, quando você faz o que você gosta, né, a probabilidade de você fazer bem feito, de você oferecer um bom serviço, o alto padrão, acho que está muito dentro disso. E aí uma pergunta que eu tenho para te fazer. Você acredita que é possível o cara fazer o que gosta? Isso todo mundo sabe que é possível fazer o que gosta, mas você acha que é possível gostar do que faz? Cara, boa pergunta. Eu acho que na vida, né, por mais que a gente fale assim, ah, você vai fazer o que você gosta, nem sempre você vai fazer só o que você gosta. Exatamente. Então, por exemplo, eu amo ser pai, pô, amo. Mas eu não gosto de acordar de madrugada para dar mamadeira, eu não gosto de acordar de Acho que madrugada para dar o ninguém remédio. gosta. Ninguém gosta. Mas faz parte da função. Eu não Sim, gosto de trabalhar sábado e domingo, de atender cliente à noite. Eu não gosto, mas faço. sim. Então, a gente entende que a maturidade, né, o Uhum, menino, a criança é que faz só o que quer. sim. Então, a gente acaba gostando do que a gente faz por isso, Uhum, porque você faz com amor, você faz com carinho, você não faz só pelo dinheiro, então sim. acaba tendo o prazer de você ver a realização de um sonho, né? Uhum, Acho que o propósito entra muito nisso, sim. né? Você fala, cara, eu não tô só tirando pedido, pô, vou Uhum, realizar um sonho da família. Então, o exatamente. bilhete ali da cliente, tá ali É, na o sacolinha, cliente deu um presente para ele. deu pra ele e falou assim: Felipe, muito obrigado, você realizou nosso sonho, você ajudou a Uhum, realizar nosso sonho, o seu atendimento é diferenciado. Então isso gera valor. Você fala: caraca, poxa, eu uhum, trabalhei sábado até tarde, mas olha aqui, né? sim. Valeu a pena. Então, Gerou maturidade, né? Vai essa gerando a a maturidade. maturidade, esse senso de cumprir o propósito, né? Fala, Sim. cara, valeu a pena, né? Uhum. Então, a gente gosta do que faz e acaba fazendo o que gosta. Acho que uma Sim. coisa vai conectando a E outra, né? você entende, quando você começa a entender um pouco do propósito do que você faz, você não entende como ele falou, não estou vendendo um imóvel, não estou Sim. tirando pedido, eu estou realizando um sonho de uma família. Se você veio de viagem, por exemplo, eu não estou aqui vendendo uma viagem, ganhando dinheiro com É, isso, eu estou ajudando uma família a chegar ao realizando um sonho. destino que ela sempre teve, sempre quis ter, na verdade. É, Então, assim, isso é você ter alto padrão, né? Vamos botar assim. Alto padrão é você aprender a ter a maturidade, posso falar assim, sim, concorda? A ter a maturidade para poder realizar aquilo que tem para realizar e se desenvolver
para chegar onde você tem que chegar. Sim. Se você parar para pensar, se você olhar assim, eu quero realizar um sonho. Sim. Tem um sonho de comprar um carro, de comprar uma casa. Quando você chega no topo, né, vamos dizer que a realização do sonho seja o topo. Você Uhum. chegou lá, acabou, não tem mais o sonho. Sim. Agora, quando você trabalha com propósito, né, eu olho para os meus filhos, por exemplo, e eu entendo que Deus me chamou não só para criar, fazer parte da criação deles. Eu Sim. não quero ser. Claro que a gente quer ser amigo dos filhos, mas eu Sim. falo com a minha esposa, a gente não. Nosso propósito não é ser amigo deles. A gente Uhum. está aqui para treinar eles, para eles crescerem e serem as melhores pessoas que puderem ser. Uhum. Então, quando você tem esse propósito claro, você faz o que tem que ser feito. Então, Então, a gente não gosta, eu não gosto de chamar atenção, não gosto de uhum. corrigir, mas você faz porque precisa ser feito, né? Então, Então, o alto padrão ele vai te tirar dessa zona de conforto de às vezes fazer um pouco mais do que sim. todo mundo faz, né? Uhum. O alto padrão simplesmente é entender o seu propósito e o propósito daquilo que você faz. E assim, me conta, o que que para você hoje é se tornar um homem de alto padrão? Eu acho que um homem de alto padrão, eu vou dizer por mim, né? Sim. Você encontrar o seu propósito, você entender quem você é em Deus, faz toda a diferença. Sim. Eu entendo a vida como uma construção que tem vários pilares. Uhum. Então, se eu estou bem, por exemplo, eu posso estar bem profissionalmente, eu posso estar Uhum. bem financeiramente, mas estar com um casamento destruído. Sim, Então, não adianta. não adianta, né? Se fosse uma construção, Uhum. se esses pilares fossem erguidos uma construção em cima desses pilares, Sim, um pilar baixo vai fazer a construção desmoronar mais cedo ou mais tarde. exatamente. Então, olhando para a vida com esses pilares, eu entendo que o pilar espiritual, você está bem com Deus, a sua intimidade com Deus, Uhum. ela toca em todos os outros pilares. Sim, Então, eu penso muito nisso. O homem de alto padrão, ele tem que estar em paz, sim. né? Equilíbrio, né? É o equilíbrio, né? O cristão, ele não tem paz para tomar uma decisão. Ele vive em paz. O Se por tempo algum todo. momento a paz fugir, se por algum momento você está sentindo paz em algo, opa, acende o sinal de alerta, porque o alto padrão, um homem de alto padrão, ele vive em paz em todas as áreas da vida dele. Sim, Ele tem que estar em paz. Se fugiu do controle alguma coisa, para, resolve. Teve sim. algum problema no Estuda. relacionamento, opa, peraí, o que está acontecendo? Vamos Uhum. conversar, vamos ajustar. Então, eu entendo isso. É esse ajuste constante, né? Uhum. Cada pilar você tem que investir um pouquinho, né? Levar a esposa para sair, se é investir um pouco em orar, em conhecer mais de Uhum. Deus, é estudar, se aperfeiçoar na sua profissão. Você está percebendo que esse ajuste tem que ser feito constantemente em Sim. cada pilar, né? Não Uhum. adianta, eu investi muito nesse pilar, acabou, não visto mais. Não. Daqui a um tempo você precisa voltar nele. Uma das coisas que eu e minha esposa a gente faz é o pilar social, de amizade. Sim. Tem alguns amigos que a gente tem que a gente conversa, eu falo com ela, tem amigo que a gente conversa e eu quero estudar, eu quero fazer uma pós, eu quero melhorar, porque conversa com esses amigos nos faz querer Sim. estar Evoluir, melhor, né? evoluir. Eu falei com ela, amor, a gente tem uma lista, a gente vai marcando lá. Qual que é o amigo do mês? A gente Ah, marca que alguma legal. coisa, vamos chamar Vou para tomar um fazer, vou fazer. café. Por quê? Porque a gente entende que tem que ser intencional, de marcar de estar junto. Porque com o filho, com a correria, se você não investir nesse pilar, você vai distanciando. Então a Você falou gente. uma coisa que é essencial, a intencionalidade no fazer o que faz. É, Porque a gente às vezes fica naquela de, não, quando der eu quando marco. der. Vou Vamos marcar, vou marcar? fazer, vou Vamos fazer. sair. Acho que é a frase do carioca, pra quem for de fora vai entender. Vou marcar, mas Você nunca marca encontra nada. todo tempo, você vê, pô, Matheus, saudade de É alguma uma coisa. café. Vamos, vai. Cada um pro lado nunca Ano mais que vem. acontece. Ano que vem, se vem de novo, fala a mesma coisa. A gente entende que esse pilar também é importante e a gente coloca isso. A gente tem uns casais, assim, alguns amigos, a gente fala, opa, já tem muito tempo que a gente não encontra, Uhum. vamos chamar, vamos fazer alguma coisa. A Sim. gente entende que é esse renovar, né? Aham. É cíclico. Então tem tempo que o casal, vai ter tempo que ele precisa sair, deixar os filhos, sair só os dois. Na profissão, o cara, vez ou outra, ele vai ter que se renovar, reinventar. Sim. Então, eu entendo que o alto padrão tá ligado a isso. É o Sim. cara entender que ele nunca vai estar 100%. Ele Porque precisa sempre tá se renovando, né? renovando. E aí a gente tá quase falando de renovar a mente aqui, de metanoia, tá quase Vamos saindo. dois. Mas, assim, uma coisa que eu tô vendo aqui, até para passar também, é que a gente não pode confundir alta performance com alto padrão.
Uma coisa é você ter alta performance. Eu tenho que performar numa área, só que até performance tem um tempo. Sim, Eu preciso estudar, preciso para passar no concurso. Você não vai estudar naquele ritmo eternamente. exatamente. Só que A fase. é fases. Você não, eu preciso trabalhar para chegar a uma renda X. É fase. Você vai trabalhar, 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 chegou naquela renda X, ponto. Isso aí. Agora, o alto padrão é ciclo. O alto padrão é você manter. Só É, que manter é intencionalidade. É exatamente. você saber, não, cara, agora é o momento da minha esposa, é o momento de dar uma atenção para ela e ser intencional quanto a isso. Não, agora é o momento dos meus amigos. Qual amigo que eu não vejo há muito tempo? Agora é o momento do meu trabalho, eu vou dar 10/10 aqui. É isso aí. Os meninos estão com câmera profissional aqui. E eu me lembro quando surgiu a câmera digital, antigamente tinha filme, né? Sim. Você pegou Você essa pegou? época? Não, não, você pegou? Eu peguei essa época. Você colocava o filme na máquina, Peguei, não vi isso acontecer, pegou não. comprava um rolo de filme de 36 poses, né? Eram 36 fotos, colocava na máquina, você batia, girava, ia passando o filme, né? E você para olhar, era a maior empresa de fotografia, os caras dominavam certamente a maior parte do mercado. E eles ignoraram a câmera digital. Sim. E aí você vê as maiores empresas que o seu pai ouviu falar da época dele, a maioria já quebrou. Sim. Se Meu não pai sempre tem uma história. Não, naquele lugar é ali era isso. Naquele lugar ali ficava aquilo, aquilo, aquilo. E exatamente banco, você vai vendo que se não há esse renovo, e aí, às vezes, por você ser o maior do mercado, ser a maior empresa, aí entra naquela questão de achar que não precisa renovar, né? Então, sim, você desconecta, às vezes, do cliente, chega outro e passa, né? Então, sim. o alto padrão, acho que você falou tudo, né? É intencionalidade, você Uhum. renovar, entender, que, tipo, eu tenho sempre que melhorar, Sim. né? Eu preciso, o que que eu posso ser melhor? E isso aí entra no conceito de metanoia, né? Porque metanoia é você entender que você precisa renovar a mente. Exatamente. Que o ganho vem pela renovação da mente. Porque, cara, não tem como você fazer a mesma coisa há muito tempo e aquela mesma coisa funcionar da mesma forma. Porque o mundo está em mudança. O Exatamente. mundo gira. E você não pode ficar parado. E o maior erro é a gente pensar que o, o sucesso do passado, né, a vitória que você teve, vai te garantir o sucesso Sim. para os próximos dias. Então, é a gente ter a humildade de falar, cara, o que que eu posso ser melhor? Poxa, eu Uhum. sou muito bom no que eu faço, eu sou o líder de mercado, meu restaurante é muito bom, mas o que que você pode fazer, o que que você O pode que que melhorar? ainda é possível melhorar, né? E- Tem um livro, Hábitos Atômicos, que Uhum. ele é um dos livros que mais me impressionou, que mais me marcou, porque um das passagens lá, uma das coisas que ele fala é 1%. Sim. É você melhorar a cada semana, a cada mês 1%. Se você se preocupar 1% ser melhor, num ano se você melhorar 1% por mês, um ano você já melhorou mais de 10%. Sim, é verdade. Né? Então, se você pegar para o seu negócio, falar, cara, eu quero melhorar o faturamento, eu quero melhorar a resposta do cliente, o saque. Se você colocar, Uhum. porque às vezes o cara coloca, não quero melhorar em 10%. Pô, Sim. parece muito. Mas se ele colocar uma meta menor, né, uma micrometa ali, uma meta mais atingível, Sim. 1%, né, a cada mês. De 1 em 1% você vai crescendo, né? Não precisa Só o ser. fato dele se preocupar em melhorar Já já é vai, um já grande vai. indicador isso. Exatamente. É porque eu vejo que tem muita gente que quer chegar no objetivo, mas não aprende a dividir aquele objetivo. Não, eu preciso aumentar meu faturamento em 10.000. É, Cara, você, às vezes não precisa aumentar em 10.000, você pode aumentar 1.000 a cada mês. exatamente. Dá 10.000. Uma das coisas que a gente vê brasileiro, a gente não é treinado, ensinado a planejar isso. Sim. Né? A gente não, eu vejo lá, a gente está falando do mercado americano. Uhum. Lá nos Estados Unidos é comum, todo mundo investe na bolsa, porque eles Sim. são ensinados a isso, tem um planejamento. Aqui, por a gente não ter esse planejamento, a gente vai meio que no improviso, deixa acontecer, né? A Uhum. gente, muitas vezes, de ficar sempre ali, a vida vai e volta, tá sempre no mesmo lugar, porque a gente às vezes não parou para planejar. Sim. A gente acha que a empresa está indo bem agora, mas espera Mas nem aí, como é sempre. que eu posso fazer a minha empresa melhorar? Uhum. Às vezes não é no faturamento, mas às vezes vai Sim. melhorar no relacionamento dos colaboradores.
E a própria Bíblia fala disso, quando ela fala sobre o tempo das vacas magras e o tempo É, das vacas gordas. Vai existir um tempo bom, que vai exatamente. prosperar, vai dar tudo certo. Também é natural. Em tudo. Vai existir um tempo de vaca magra. Não é o devorador, não é que eu esqueci de dar o Exatamente. dízimo. Né? Pode ser, também não É. vou falar que não é. Cada um sabe Aí o cara de tá si. justificando lá, falando assim, então não vou. Exatamente, então não posso falar isso. Cada um pode, mas também pode ser o ciclo natural da vida. É, E assim, o planejar é você entender que vai existir um tempo bom, e no tempo bom você tem que se preparar para o tempo as vacas ruim. magras. E essa preparação que vai te sustentar ali. E isso é uma questão, acho que a metanoia, que você falou, a gente ter a nossa mente renovada para entender que a gente vai viver ciclos. A Sim. nossa vida é feita de ciclos. Tem algo que eu gosto muito na palavra de Deus, não sei se você que está nos assistindo aí, qual é a sua fé, mas a gente coloca, Deus ele cria o mundo em 7 dias, Sim. e aí ele cria o sábado. Uhum. O sábado era o quê? Era o dia do descanso. Sim. Então, o sexto dia ali da semana era para o homem descansar. Uhum. Só que ele vai e cria um ano sabático, que era o sétimo ano. O que Deus fala? Olha, no sétimo ano, ano sabático, a terra vai descansar. Sim. Para ela produzir mais depois. Então ela ficava um ano descansando Uhum. para produzir mais depois. E aí Deus também fala do ano do jubileu. Depois de 7 ciclos de 7 anos, todas as vidas eram perdoadas. Então Deus está mostrando, e isso você crendo ou não, gostando ou não, ele mostra, a vida é feita de ciclos. Sim. Existem os ciclos, existe o tempo de você descansar, existe o tempo de você Uhum. arregaçar a manga e trabalhar, e tem o tempo de sorrir, vai ter o tempo de chorar, tem o tempo de Sim. plantar, tempo de colher. Então a gente pensar, cara, tá dando tudo certo. Então, Uhum. pô, vamos preparar, eu vou investir, eu vou poupar, Sim. eu vou pensar que pode mudar a estação Uhum. e saber que Deus está no controle de tudo, mas a nossa parte a gente faz. E assim, você tocou num tema muito legal, porque o descanso também faz parte do alto padrão, né? É. Que a gente, nessa sociedade louca que você corre para um lado, corre para o outro, é conta para pagar, e a gente esquece às vezes de descansar. Tem gente que fala que tá no plantão 24/7. Eu falo, o que é isso? Full time o tempo todo. Ele 24 horas, e depois 7 dias da O semana. tempo todo ali trabalhando, e cliente mandando mensagem meia-noite, 1 hora da manhã, e eu tô atendendo, porque precisa dizer, cara, descansa. Descansa, porque o descanso ele te ajuda a se manter em alto padrão. Que às vezes eu escutei essa história em algum lugar que uma pessoa falou, cara, eu não sei o que acontece comigo, todo dia parece que eu faço uma besteira no trabalho. O chefe chegou e perguntou, e quantas horas você está descansando por dia? Ele falou, nenhuma, por isso. Não tem tempo para sua mente renovar, descansar, fica fazendo a mesma besteira todo dia. E se a gente existem dois lados, né? Se você olhar para o lado espiritual, né, é uma ordem de Deus descansar. Sim. Qualquer pessoa que você pegar que trabalha 7 dias na semana, todos os dias, ele vai passar mal, o corpo vai reclamar em algum momento. Então, Sim. Deus fala para o descanso, e é interessante porque quando é o dia do descanso do homem, né, é o sexto dia da criação, é o primeiro dia. Na verdade, o sexto dia da criação é o sábado, e aí quando o homem chega, o primeiro dia dele é como se ele chegasse, não, tô pronto, arregaçou as mãos, vamos lá, Vambora, o que eu vou vamos fazer? agora. Fala, não, agora é hora de você descansar. Sim. O descanso, muitas vezes, é esse confiar em Deus. Uhum. É você falar assim, Deus, olha, eu fiz o que eu tinha que fazer, agora esse é o meu tempo de curtir a minha família, de ter um tempo com Deus, de ter sua devocional. Então, esse momento de você descansar, né? E Deus mostra até na terra, na natureza, que a terra também precisa descansar para ela produzir muito mais. Sim. A gente entende que é necessário. Eu falo com minha esposa, a gente brinca que nosso cartão não pode ter mais de 3 parcelas. Não pode parcelar nada mais do que 3 vezes, porque você não sabe como vai ser. A gente que vive de comissão, Sim, com a gente certeza. procura sempre pagar à vista, né? Uhum. E só que tem vezes que às vezes você está confiando que vai cair uma venda, a comissão não vai. Isso acontece direto. Aí a gente brinca disso, fala assim, amor, descansa. A gente já não fez, já não plantou, já não. Sim. E muitas vezes acontece isso, você não está esperando, de repente, um cliente que já tinha visto, fala, cara, pô, consegui aqui, vou fechar algo. E isso nos dá uma paz. Eu tenho certeza, assim, eu durmo muito bem. Mas eu tenho certeza que tem gente que perde o sono porque pro dia de amanhã, Sim. aquilo que a gente não consegue resolver,
resolvido já Já está, né? Deus, a gente confia que Deus está no controle e sim, o descansar te faz ter uma vida de alto padrão, porque não adianta exatamente. nada o cara ter sucesso profissional, ter dinheiro na E eu não conta conseguir e dormir não porque não dormir, sabe o que que vai ser amanhã. não Não ter a existe paz, isso. não faz, para mim não faz sentido nenhum, Uhum. né? E assim, a gente tem que entender o seguinte, que quando a gente fala sobre alto padrão, a gente está falando de padrão. Que parece ser uma coisa óbvia, uma coisa boba, mas eu tô muito no ritmo. Quem trabalha comigo tá vendo, que eu tô óbvio tem que ser dito. É, É, o alto padrão é um padrão, então você não pode ser inconsistente, sim, incoerente. Tem uma outra palavra também que uso direto, mas não é inconveniente. Mas não seja também, por favor. É assim, a gente tem que aprender a não ser levado pelo vento. Ah, um dia tá tudo bem, então eu tô muito feliz. Ah, um dia eu tô exatamente. muito. Tá tudo dando errado, vendo não acontecer, o cartão tá vencendo naquele dia, então tô mal, quero chorar, vou me esconder na caverna. Não, cara, é padrão. A gente entende que o alto padrão, a primeira coisa é ter padrão. Sim. E o padrão se tem a ver com confiar também, né? Quando. Saber que você tá, o caminho que você está indo, né? Tem muita gente que às vezes está num teste, um eterno teste. O cara está sempre testando as coisas, então ele não tem a convicção de onde ele quer chegar. Sim. Então, não, agora a moda é sacolé. Ah, não, aí o cara vai e investe. Ah, não, agora a moda é paleta mexicana. Agora eu vou comprar paleta Aí o mexicana. cara, ele nunca tem uma identidade, ele não sabe o Sim. que que ele quer. Então, acho que o cara, para ele viver, você falou, o padrão, ele vai sempre vai existir um Uhum. padrão. E a gente trabalhar no alto padrão é você olhar e falar assim, cara, o que que eu posso me destacar? O que que eu posso fazer Sim. diferente? E Às vezes não é você. nem financeiramente, Aham. né? Aí você tem identidade. A identidade, o cara consegue fazer com algo simples, ele consegue mostrar excelência no negócio dele. Sim, Né? exatamente. Por exemplo, eu não sou a maior imobiliária, mas eu falei com minha esposa, amor, os poucos clientes que a gente atender, vamos ser os melhores, a melhor imobiliária que o cara já experimentou? Uhum. Porque nesses clientes, né, nessas semeaduras, se você vai Sim. conquistando, plantando, isso é uma progressão geométrica, né? Vai Sim, exatamente. multiplicando, vai atraindo. Então, acho que E qual a importância do padrão nisso? O cliente, você atendeu bem, vai indicar um cliente sabendo que você o padrão que ele vai. vai encontrar. E aí você vai atender ele, que vai passar para outro e vai sempre mantendo aquele padrão. O padrão é tudo, cara. Então por isso que a gente precisa aprender a ter esse alto padrão. Cara, eu preciso aprender a ter minha rotina, aprender a não deixar minhas emoções serem abaladas Sim, pelo que está acontecendo. Ah, se tá bom, amém, graças a Deus. Se tá ruim, amém, graças a Deus também, porque a vida é feita de ciclos, como a gente sim. está falando. E para quem está começando, né, às vezes a pessoa quer começar um negócio, quer startar, às vezes a pessoa ela vai ter um padrão e às vezes o padrão que ela tem pode ser um pouco alto. Então ela pegar referências, ela ouvir daquilo, poxa, de tudo que eu ouvi, o que que eu posso aplicar na minha realidade hoje? Uhum. E aí ela depois de um tempo ela para, analisa de novo, cara, o padrão agora é esse. O que que eu posso estar um patamar acima? Como é que eu posso Como eu posso subir melhorar? um pouco a régua? Porque às vezes a gente olha e eu também tem muitas referências boas, né? E eu olho e falo, cara, como é que eu posso chegar lá? Só que para minha realidade é um pouco distante. Então, se eu estou sempre pensando aquilo que a gente falou do 1%, né? De melhorar um pouquinho agora, quando você menos espera, naturalmente você já está Sim. próximo daquilo, né? Você, às vezes o alvo é muito distante, mas se você Uhum. vai fazendo isso de forma menor, metas menores, Em outras coisas, palavras, é alvos menores, aprender você a chega lá. fazer. Aprender a fazer o que você pode com aquilo que você tem no momento que É, você está. Isso é você estar vivendo em alto padrão. O que eu posso, é. como eu posso, no momento que eu tô. A gente costuma falar até isso na igreja, né? Fazer com excelência não é você ter o material mais caro, né? Ter às vezes o computador mais caro, o microfone mais caro, mas fazer com excelência é você fazer o melhor que você pode fazer com as ferramentas que Deus te deu, Sim. né? Naquele momento. Uhum. Então, claro que a gente busca melhorar e tudo, mas com o que você tem hoje? Aí você olha, até trazendo uma analogia, né? Uma ilustração, você vê lá Jesus, todo mundo morrendo de fome, fala: o que que tem aí? Ah, Jesus, só tem 5 pães e 2 peixinhos. Não, então dá vocês a eles o que comer. Pega os 5 pães e 2 peixinhos, que parecia muito pouco, e vai multiplicando.
e quando você vê aquilo que parecia pouco, supra a necessidade, ainda sobra. E o mais interessante dessa história é que Jesus foi grato antes da multiplicação. É, Por ele ser grato antes da multiplicação, isso faz uma diferença enorme. Porque às vezes o cara fala assim: não, mas só tem esse computadorzinho aqui. Cara, seja grato por esse é. computador, porque esse computador pode fazer o milagre que você precisa para sustentar uma geração. E essa questão da gratidão, uma coisa que eu tenho pavor de gente murmuradora. Eu tenho, Aham. tenho, tenho preguiça, assim, gente que reclama de tudo, gente fofoqueira, e você percebe essa energia. A Uhum. pessoa que é grata, a pessoa que às vezes não, tá passando dificuldade, você, pô, você vê um sorriso no rosto, você fica até meio confuso, pô, esse cara tá passando Sim, dificuldade mesmo, mas isso passa essa energia, né? Isso atrai, você atrai essas pessoas para perto de você. Então, sim, eu percebo que a gratidão no coração, você ser grato a Deus pelo que você tem, claro que você não é acomodado, você sim. agradece pelo que você tem, fala, Deus, eu quero chegar nesse nível maior, eu quero subir o padrão. Mas quando você é grato no pouco, Deus te coloca sobre o É muito. isso. Você vê as coisas cooperando, acontecendo para que as coisas aconteçam. Quando você é ingrato, cara, nada vai ser Sim. suficiente. E outra coisa, você valoriza aquilo que seus olhos valorizam, né? Se você consegue olhar e enxergar gratidão, cara, É, esquece. Porque aquilo vai te fazer bem. Você não vai ficar naquela reclamação, pô, aquele computador ruim. Porque já reparou aquilo, quando parece, já escutou aquela coisa que tá dando uma coisa errada, parece que tudo dá errado. é. O dia que você acorda atrasado, é o dia que o pneu fura, é o dia que a camisa Desse mancha. jeito. Quando minha esposa ficou grávida, foi muito engraçado, porque parece que todo mundo estava grávido. Eu só via gente grávida na rua. Eu falei, Sim, gente, todo mundo ficou grávido junto com a gente aqui, porque quando seus olhos se abrem para isso, você é, passa a ver essa exatamente. questão, né? Quando você. Eu costumo até brincar, a gente cuida de alguns adolescentes, a gente fala, adolescente às vezes reclama da vida, mas aí o menino tem uma bicicleta reclamando que ele queria Uma uma motinha. moto. E aí você para pensar, pô, tem gente que queria só ter uma bicicleta para não ter que andar a pé, tem gente que só queria ter uma perna para poder andar, tem gente que. Então, se você para olhar e ser grato pelo que você tem, você começa a ver essas coisas. Sim. Deus, obrigado. E é a Todo lei da mundo andando atração. eu tô vendo os caras andando a pé aqui, eu tenho a minha bike. Uhum. Pô, Deus, obrigado porque eu tô andando de bike aqui, tem gente naquele ônibus apertado. Você começa a ver a beleza da vida nisso, né? A Uhum. gratidão te faz olhar e ter um coração grato a Deus pelo que você tem, né? Sim. E é a lei da atração, isso aí. Porque dizem, né? E eu acredito muito nisso, que a gente atrai aquilo que a gente é. Se você é uma pessoa grata, você acaba atraindo outras pessoas gratas também. Se Sim. você é uma pessoa que murmura, as coisas já Vai ficam. desconectar. Vai se conectar com a Vai. pessoa que murmura. Tanto é que fofoqueiro anda É, junto. imagina, o fofoqueiro, ele gosta da audiência. Ele Sim. não vai ficar contando fofoca pra parede. Ele Não chega vai pra você contar e fala fofoca assim, pro cara que fala, aham. ele vai falar assim, Mateus, quero te contar um negócio, mas ó, é só pra você orar junto comigo, tá? Sei Ele como quer o é. ouvido, ele quer o ouvido. Se você fala assim, pô, irmão, você não vai me edificar, não quero nem saber. A pessoa ela não vai nem te procurar mais. Ela vai Sim, procurar alguém exatamente. que gosta, que vai Uhum. dar audiência, né? Porque essa lei da atração é algo que eu acredito muito. Por quê? Porque você atrai a pessoa que gosta daquilo também, É, querendo ou não. E é aí que a gente entra no seguinte: se você se torna alguém de alto padrão, automaticamente você vai atrair alguém isso de alto padrão para andar isso com é você. verdade. Tanto é que você começa a ver que os maiores empresários do mundo andam juntos. É, É um clube. Você vai ver que as pessoas bem-sucedidas andam juntas. Você chega num clube, às vezes, que tem pessoas de alto padrão, você vai ver que os carros são os mesmos, os caras se encontram na é. montadora, todo mundo faz um esporte específico. E você vê que aquilo da intencionalidade, os caras são intencionais. Falam, vamos marcar todo primeiro sábado do mês lá na minha casa para a gente estar junto. Por quê? Quando você está junto com pessoa que quer crescer, isso te estimula a crescer. Sim. Então, Felipe, vamos lá. Dito isso tudo, cara, se você pudesse deixar pra gente, pra galera que tá assistindo, uma dica pra que nós nos tornemos empresários de alto padrão hoje, o que que você diria pra gente? Olha, resumindo o que a gente conversou, eu diria para você ter pessoas como referência, olhar pessoas que você gosta do trabalho, você admira, para que você tenha um alvo, né, algo a melhorar
e a questão do 1% eu colocaria como uma meta. Você ajustar dentro do seu negócio, da sua empresa, você listar tudo que você faz, todas as tarefas, tudo que você faz durante a sua rotina e falar como que eu posso melhorar 1% nesse mês. Isso. Se você conseguir focar em melhorar 1% cada uma das suas atividades, no final do mês, no final do ano, você vai perceber que você vai se destacar da média e vai subir o padrão do seu negócio. Sim, top. E aí, tem alguma coisa na Bíblia pra gente também? Quando a Bíblia nos ensina, né, a fazer, Colossenses 3, ele diz que tudo que você fizer, faça como para Deus e não como para os homens. Sim. Né? E eu entendo isso como fazer com excelência. Então, quando você se sente amado por alguém, né, você é casado, você faz algo para sua esposa, para o seu cônjuge, para quem você ama, não por obrigação. É isso. Poxa, eu vi isso, eu passei isso aqui, eu vi esse chocolatinho que ela gosta, você faz porque você quer agradar. Então, quando você entende que você foi muito amado por Deus, você faz com excelência, né, como Sim. diz em Colossenses, fazendo para Ele, você faz com excelência. Você entende que não existe o secular e o sagrado. Não. Segunda-feira, lá no seu trabalho, você vai fazer o melhor que você pode É fazer. isso. É você fazer o melhor que você pode fazer com as ferramentas que Deus colocou na sua mão. Então, tudo que você fizer, faça com excelência, faça como se estivesse fazendo para Deus e pode ter certeza que você vai colher muitos frutos disso. Então, Felipe, muito obrigado. Gente, esse foi mais um podcast Eu, Dono do Meu Negócio, com o Felipe Portes hoje. Cara, muito obrigado por Tamo estar com a gente, Eu que tá? agradeço. Deus E abençoe. continua acompanhando aí, que vem novidade por aí.